Marcos 16, o verso 14 ao 20 diz assim. Marcos 16, do 14 ao 20 diz assim: Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Pai amado, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade dessa noite e desse tempo que a tua igreja separou para buscar ao Senhor e para estar aqui cultuando ao Senhor nesse tempo, nessas 24 horas. Obrigado. Podermos nesses minutos, para fecharmos as 24 horas, estar diante da tua palavra e poder te ouvir através dela. É o que eu te peço nessa hora, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu vou tentar ser rápido, que não é muito fácil para mim ser rápido, mas eu vou tentar. Queridos, o que define a segurança de uma construção é a sua base, é o seu alicerce. Eu já ensinei isso, é uma coisa tão lógica. E é muito importante a gente ter esse entendimento da importância da base, daquilo que nós edificamos, sobre o que nós edificamos. Eu acho que é uma noite muito propícia para a gente falar sobre os pilares da nossa fé, os pilares do Evangelho, até em função do que você pôde aprender um pouco essa noite, talvez alguns aprenderem, outros simplesmente ouvirem o que já sabiam, né? Para que a gente caminhe no Evangelho, não na empolgação, e menos ainda na ignorância, mas que a gente possa caminhar no Evangelho com o entendimento do que é o Evangelho. Uma das coisas tremendas de seguir a Jesus é que Jesus, ele nunca omitiu a verdade do Evangelho. Ele nunca enganou as pessoas que andavam com ele e nem aqueles que futuramente iriam decidir andar com ele. Ele sempre foi muito claro em relação ao preço que é exigido para quem quer andar com ele, em relação às perseguições inevitáveis, às aflições inevitáveis. Jesus nunca escondeu. Para que aquela pessoa que falasse, que decidisse, eu creio em Jesus, eu quero ser um cristão, ela pudesse viver esse cristianismo consciente dos benefícios do céu, mas do preço a ser pago na terra. Essa palavra aqui, que é uma palavra que se repete em pelo menos 3 dos 4 evangelhos, chamada de grande comissão, onde Jesus, ele anuncia, ou ele impulsiona os seus discípulos a viver, a anunciar o evangelho, depois que ele fosse assunto aos céus. É basicamente isso. Cada evangelho, ele tem um propósito específico pelo escritor, né? No caso de Marcos, ele escreve anunciando Jesus como Filho de Deus, e o preço que esse Jesus, Filho de Deus, pagou pela nossa redenção. Então, quando a gente entende um pouco disso, a gente entende o peso do anúncio: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E nesse anúncio, e nessa comissão,
Jesus ele apresenta qual seria a base, os pilares da fé, os pilares desse evangelho. E presta atenção nisso, muita atenção nisso. Porque se nós não tivermos muita convicção do lugar ou da forma que estamos enraizando a nossa fé e o nosso cristianismo, nós corremos o risco de viver um cristianismo superficial e imaturo. E já que é o ano da maturidade, a maturidade começa nos pilares. A maturidade começa na base da nossa construção. São coisas simples. Simples, mas essenciais para a nossa fé. Então acompanha comigo aí. Qual o evangelho que Jesus nos mandou pregar? Que base, que fundamento deve ter esse evangelho que Jesus viveu, ensinou e nos confiou dar seguimento a ele? Vamos lá, primeiro, esse evangelho, o pilar dele é o evangelho da salvação. Diga, evangelho da salvação. Mais uma vez. Entenda o seguinte, irmãos, o evangelho, ele é um todo. A relação com Deus é um todo. E o evangelho é algo muito completo, muito pleno, muito abrangente. O evangelho, ele fala de prosperidade. O evangelho, ele fala de família. O evangelho, ele fala de muitos valores importantes para a sociedade, sobre honra, sobre respeito. Mas o fundamento do evangelho é a salvação. Esse é o fundamento, porque não adianta eu viver todos os demais valores do evangelho e perder a essência. A essência é a salvação. Todos os demais valores, eles deveriam vir a reboque à salvação. E é um problema, porque as pessoas invertem. As pessoas vêm para o evangelho preocupadas com aquilo que as induziu a vir ao evangelho. E cada um às vezes vem por um motivo, uma história diferente, né? Já virou até jargão. Quem não vem por amor, vem pela dor. Aí tem um monte de gente que veio para o evangelho por causa da dor, às vezes por causa da enfermidade. Aí encontrou no evangelho a cura. Nós vamos falar sobre isso, glória a Deus. Alguns vieram por causa de uma dor emocional, estava vivendo uma traição, algum problema familiar, e encontrou no evangelho uma resposta. E Jesus veio e restaurou, porque Jesus restaura casamento, restaura família. Restaura ou não restaura? Restaura. Mas essa não é a essência. Isso deveria ser uma consequência da essência do evangelho. E a essência do evangelho é a salvação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não será feliz. Não vai ser alegre. Não vai ser próspero. Vai ser salvo. Então o primeiro foco do evangelho, irmãos, ainda que todas as coisas sejam até importantes, porque se não fossem importantes, não estavam na Bíblia. A nossa família é importante para Deus. Sim ou não? Sim, Ele instituiu, então é importante. A nossa saúde é importante para Deus, sim ou não? Sim, tanto é que Ele curou enfermos. A nossa prosperidade é importante para Deus, sim ou não? Sim, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele dá para quem Ele quer. Agora, entre qualquer uma dessas coisas e a salvação, o que é mais importante? É a salvação. Porque todas as demais coisas ficam na terra, a única que você leva para a eternidade é a salvação. Então, se o pilar da minha fé não for a minha salvação, eu vou viver em função de coisas que são secundárias e não
em função ou em detrimento da base, do mais importante. Que o Senhor te prospere, te dê uma família linda, te dê saúde, te dê longevidade, que você seja uma pessoa abençoada, mas que acima de tudo você viva como um salvo. Que você todos os dias caminhe nessa terra, acorde e vá dormir, tendo ou não tendo, conquistando ou não conquistando, mas tendo no seu coração a certeza, se Jesus voltar agora, você vier me buscar, eu tenho uma garantia, um lugar no céu, eu estou salvo, eu tenho os meus pecados perdoados, eu estou vivendo em função do que é eterno e não em função do que é terreno. Esse é o primeiro pilar da salvação. Esse é o primeiro pilar do Evangelho, é o primeiro pilar da fé madura, do Evangelho maduro. Segundo, esse Evangelho, a base dele, segundo, é que ele é um evangelho de uma vida cheia do Espírito. É a base do evangelho. É um pilar que Jesus trouxe como algo essencial. E disse-lhes: ide por todo mundo, pegar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Depois ele fala, e falarão novas línguas. E ele vai mostrando sinais de uma vida que depois de salva, foi cheia de Deus. Foi a primeira direção que ele deu antes de subir. Eu vou subir, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque não existe vida cristã vazia. Não existe vida cristã sem o fogo, sem o poder do Espírito. Não existe. Isso é religião. E Jesus não veio anunciar uma religião, Jesus veio anunciar um estilo de vida. E o estilo de vida de Jesus é um estilo de vida cheio do Espírito Santo. Presta atenção, porque isso é sério. Porque é outro problema, as pessoas, eu já encontrei a salvação. Glória a Deus. Aí agora, não vou perder um culto de domingo até Jesus voltar. Você não entendeu o evangelho todo. Você está igual um banquinho, que é terrível. Você já sentou numa cadeira que tem um pé menor que a outra? Você já sentou num bar de restaurante que a mesa tem um pé mais curto que a outra? Quando você coloca o prato, fica fazendo assim? Já viu? Você senta e fica equilibrando assim, vai para o lado, dá um nervoso, esperar que você vai cair. Esse é o evangelho que um monte de gente vive. Ele já crê na salvação, mas vive uma vida vazia de Deus. Tem um pé torto, está faltando um pedaço, irmãos. Buscar uma vida cheia do Espírito Santo deveria ser uma prioridade para todos nós. Buscar uma vida consagrada e cheia do Espírito Santo deveria ser o natural para todo cristão. Vamos aproveitar, vamos fazer uma semana de consagração. Vamos ou não vamos? Vamos fazer uma semana de consagração, estava com saudade. Vamos lá. Eu acho que podia começar a jejuar hoje e entregar só sexta-feira. Só na água. Já tem gente que já desmaiou só em pensar, irmão. Vamos lá. A gente podia fazer um jejum de Daniel essa semana. Já que nós estamos falando contra a idolatria, né? Um bom jejum para enfrentar a idolatria é o jejum de Daniel. Quando Daniel faz o jejum e se consagra comendo só legumes e frutas, ele faz isso contra a idolatria da Babilônia. Como nós estamos enfrentando, nós temos, irmãos, alguns níveis de idolatria que nós enfrentamos. A primeira idolatria que nós enfrentamos é a do próprio coração. Tem muita gente que tem ídolos no coração. Esses demônios, esses ídolos precisam cair dos nossos corações. Tem pessoas que têm ídolos em casa. Então, às vezes, a gente pensa em ídolos só em altares de igreja ou coisa parecida. E esses altares, esses ídolos também precisam cair. Porque as pessoas só têm a revelação de Jesus quando os altares caem de diante delas. Vamos fazer uma semana de consagração, uma semana de jejum de Daniel. Você não é obrigado a entrar, tá bom? Ninguém é obrigado a entrar. Mas se você quiser entrar, começamos hoje meia-noite, entregamos sexta-feira às 18 horas.
legume, fruta. Se quiser adoçar só com mel ou com açúcar mascavo, vou dar essa colher de chá. Se quiser cozinhar só com azeite, tá certo? Tempero natural, nada de quinó, nada de nada artificial. Tá bom? Uma semana, começa hoje à noite e vai até sexta-feira às 18 horas. Você não é obrigado a entrar, mas se você quiser entrar, não vem da jeitinho, não, eu vou fazer um assim, não. Entra ou não entra, irmãos, ou faz ou não faz. Quer, não tem problema, não é pecado não entrar. Você está entendendo? Não tem pecado, não tem problema não entrar. Mas se entrar, faz direito. É assim que funciona. No jejum de Daniel, legumes e frutas. Você pode cozinhar se for com azeite, pode temperar com temperos naturais e sal. E se tiver que adoçar alguma coisa, evite, mas se tiver que adoçar, adoce com mel ou com açúcar mascavo, evite qualquer outro tipo de coisa que não seja natural, tá bom? Uma semana, você vai ficar até mais sequinho, mais saudável. Os nossos doutores agradecem o cuidado com a saúde, né? Então tá bom, aí vai fazer muito bem para você, tá bom? Para que isso, irmãos? Para você buscar uma vida cheia do Espírito Santo, porque ninguém se enche de Deus se não for capaz de se esvaziar de si mesmo. E nós só nos esvaziamos quando nós temos a iniciativa de uma consagração, quando eu me posiciono diante de Deus dizendo: Senhor, eu vou abrir mão de algo por amor ao Senhor, eu vou abrir mão de algo para eu ter mais tempo com o Senhor, eu vou abrir mão de algo para eu ter mais tempo com a Tua Palavra. Esse é o pilar do Evangelho, a base de um Evangelho maduro, irmãos, é uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo encha você essa semana, que você tenha experiências sobrenaturais com Ele, que Ele visite você no seu quarto, que Ele visite você enquanto você dorme, que Ele visite você enquanto você dirige o seu carro, enquanto você trabalha, que você tenha experiências tremendas, que quando você entrar num ambiente oprimido, que demônios se manifestem em você, seja um instrumento para expulsar demônios, para curar enfermos, que você, uma vida cheia do Espírito Santo, as pessoas vejam Jesus em você. Quantos creem nisso? Esse é o pilar do Evangelho maduro. Terceiro, pilar do Evangelho é um Evangelho de milagres e sinais. E estes sinais vão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. E o final do texto diz, o último versículo diz, que enquanto eles saíam e pregavam o Evangelho, que o Senhor trabalhava em prol, e os sinais eram vistos. Olha aqui o texto, ó. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Presta atenção, irmãos, existe uma ideia religiosa, alguns segmentos religiosos que dizem que falar em línguas era para a época dos apóstolos, que os milagres eram para a época dos apóstolos, que esses sinais, que essas coisas eram para a época dos apóstolos. Irmãos, eu até acreditaria nisso se o meu Deus não fosse o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Mas se o meu Deus não mudou, os sinais do meu Deus também não mudarão. Os sinais são para hoje. Quantos creem em Jesus? Quantos creem em Jesus? Quantos creem que Ele está vivo? Quantos creem que Ele está aqui? Quantos creem que a palavra dEle é verdade? E Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde você entrar, Ele entra junto. E os sinais vão acompanhar. Deus vai usar a sua vida para curar pessoas, para libertar cativos, para restaurar histórias. Um evangelho sem sinais, irmãos, é só religião. Um evangelho sem sinais é só religião. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos, e a nossa base, a base do nosso cristianismo, da nossa fé em Deus, garante que os sinais virão. Eu não tenho que ficar correndo atrás de sinais, né? Não é assim, eu não preciso ficar... Eu vou lá para o Morro da Codim para ver sinais, eu vou lá para não sei aonde, para a casa da profetisa para ouvir. Não, eu não preciso. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que aqueles que creem correm atrás dos sinais. A Bíblia ensina que os sinais correm atrás daqueles que creem. Se você crê, o sinal vai te acompanhar. Aonde você entrar, os sinais vão te acompanhar. E você
será o agente do sinal. Isso é o mais importante. Mais importante não é ver os sinais, é saber que eu posso ser um agente dos sinais. Que o Senhor use você quando você entrar na sua casa, que Deus use você quando você colocar as mãos sobre um filho, de uma esposa, de um marido para orar. Que Deus use você quando você abraçar um amigo, e você encontrar com um amigo na rua, e quando você abraçar ele, ele vai começar a chorar e vai perguntar para você: rapaz, está acontecendo alguma coisa, por que eu estou chorando? E você vai poder dizer para ele assim: porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu vim aqui para te abençoar, e você precisa ter o Jesus que eu tenho, e os sinais vão te acompanhar. Amém ou não amém? Esse é um pilar do Evangelho. Em último lugar, o quarto pilar do Evangelho maduro, de uma fé cristã madura, é de fidelidade até a morte. Isso é um pilar do Evangelho. Fidelidade até a morte. Não existe Evangelho sem fidelidade. E não existe fidelidade parcial. Não existe uma pessoa que seja mais ou menos fiel. Fidelidade é uma atitude, uma decisão muito radical. Você já pensou bem? Já pensou bem um casal casado, aí alguém chega e encontra com você, está você e sua esposa, você e o seu marido, você e o seu noivo, sua noiva, quem quer que seja, e chega para você e fala assim: pastor Gedson, a Xana é fiel a você? Aí você responde assim: mais ou menos. Já pensou? Pensou bem? Crisilane, Esteve é fiel a você? Mais ou menos. Como é que você se sentiria? Existe fidelidade mais ou menos? Não existe fidelidade mais ou menos. Fulano é fiel a você? Sim ou não? Aí alguém chega para você: você é um cristão fiel? Mais ou menos. Você é fiel a Jesus? Mais ou menos. Não existe. Fidelidade é uma decisão radical e inegociável. Inegociável. Jesus falou, o texto diz, que ele subiu aos céus e ele está sentado ao lado de Deus. E ele sobe com uma promessa. E é lindo a experiência da assunção de Jesus aos céus, irmãos. É um registro lindo. Em Atos dos Apóstolos, que fala com detalhes, o escritor Lucas registra, né, os discípulos reunidos no Monte das Oliveiras, e de repente Jesus no meio deles, e Jesus sobe diante dos olhos deles, e é absorvido por uma nuvem no céu. E quando Jesus sobe, eles ficam olhando para cima, Jesus sumiu aos olhos deles, e eles ficaram olhando para cima. Aí a Bíblia diz que os anjos chegaram e falaram assim: o que vocês estão olhando para cima? Eu acho que se fosse assim, uma certa liberdade, vocês estão igual os patetas olhando para cima, seus dementes, vocês estão olhando aqui para cima. Da mesma forma com que ele subiu, um dia ele voltará. Ele fez uma promessa, irmãos. Não teve uma promessa que Deus fez que Deus não tenha cumprido. Deus prometeu desde Adão que enviaria Jesus para morrer por nós. Deus cumpriu a promessa. Deus prometeu que o filho morreria e 3 dias depois ressuscitaria. Deus cumpriu a promessa. Jesus subiu e fez uma promessa: vou enviar o Espírito Santo, vocês não vão ficar sozinhos. Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo foi derramado. Deus cumpriu a promessa. A última promessa que falta ser cumprida é a volta de Jesus. E o Deus fiel que entregou Jesus é o Deus fiel que vai enviar Jesus para nos buscar. E sabe quem é que vai estar morando com Ele? Quem viveu no mesmo nível de fidelidade das promessas que Ele fez. Não existe evangelho sem fidelidade. Não existe evangelho, compromisso com Jesus superficial ou parcial. Ou eu sou dele ou eu não sou dele. Deus nos chama, irmãos, a viver um novo nível de cristianismo. Novo nível.
um evangelho pleno. E que evangelho pleno é esse? Primeiro, é o evangelho da salvação. Segundo, é o evangelho de uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro, um evangelho de milagres, de sinais. E quarto, um evangelho de fidelidade. Pessoas fiéis servindo a um Deus fiel.